Boa noite, queridos alunos da etapa 1. Estamos aqui novamente nesse vídeo explicativo, tentando ajudar vocês em mais atividades à distância que serão entregues para vocês no início do mês de julho. Inicialmente, quero dizer que espero que vocês estejam fazendo as atividades que já receberam, que todos entreguem na escola nos prazos que estão sendo passados para vocês, né? E agora então eu vou iniciar essas explicações nas atividades que vocês vão receber no período de 2 para fazerem, no caso, de 2 a 16 de julho. Inicialmente, tá? Na atividade 1, então, vocês vão ter a decomposição dos números naturais. Tá? Essa decomposição dos números naturais, vocês vão reconhecer o valor posicional dos números naturais, conforme eu descrevi nas habilidades. Então, na atividade número 1, vocês têm um exemplo de decomposição. O primeiro número, que é o exemplo, 234, vocês vão ver que tem na tabela ao lado 200 mais 30 mais 4. Desta mesma maneira, vocês vão fazer os demais números abaixo. A atividade número 2, tá, são referente a expressões numéricas. Então, tanto a atividade número 2 como a atividade número 3 são referentes a expressões numéricas. A diferença que tem que na atividade número 2, as expressões numéricas não têm parênteses. E conforme eu expliquei ao lado, nas expressões numéricas que não há parênteses, as divisões e multiplicações devem ser feitas antes das adições e subtrações. Aí olhando, né, ao lado, tá, vocês vão ver ali que a gente tem atividades somente, né, de multiplicação, divisão, adição e subtração sem parênteses. Olhando primeiro ali, 38 menos 9 vezes 4. Então, primeiro tem que ser feito 9 vezes 4, e esse resultado vocês vão ver daí com o 38 se ele vai ser maior ou menor. Por quê? Porque o 38 é positivo e esse resultado vai ser negativo. Como eu já expliquei em outras atividades, sempre que tem um número positivo e um número negativo, vocês precisam olhar a diferença, que vai ser o resultado, e predomina o sinal do número maior. Na atividade número 3, vai ter parênteses nas expressões numéricas. Então, primeira coisa, eliminar os parênteses. Multiplicar o sinal que antecede o parênteses com o sinal que está dentro antes do número. Então, vocês multiplicam o sinal anterior com o que está dentro, eliminam o parênteses e esse resultado do sinal, né, da multiplicação desses sinais, vai ser o sinal desse número. Tá? Conforme o exemplo A, ali vocês vão ter menos 17, depois tem um mais que multiplica um menos do 5 que está dentro do parênteses. Mais vezes menos, menos. Aí vocês vão ter menos 5. E menos vezes mais novamente, tá? Que vai ser o menos do 26. A atividade número 4 é para analisar a tabela dos números. E depois de analisar, então vocês vão resolver de acordo com o exemplo que eu vou explicar em seguida. Então ali vocês têm essa tabela dos números e logo abaixo eu coloquei um lembrete, né, que a centena é simbolizada pelo C maiúsculo, a dezena pelo D maiúsculo e a unidade pelo U. Então ali vocês vão fazer duas atividades referente a essa tabela dos números.
primeiro vão escrever o número por extenso. Como exemplo, primeiro, 128. 128. Ao lado vocês vão ter 3 colunas, onde no cabeçalho tem o C, o D e o U. Então, o C é o primeiro número, tá? No caso 128, C é 1, porque a centena, nesse caso aqui, é 100, né? Então, é o 1. 28, o 2 é a dezena e o 8 é a unidade. Assim para todos os números que estão nesta atividade. A atividade número 5, tá? Divisão de números naturais. Conforme o exemplo que eu deixei ao ladinho ali, ó, termos da divisão, vocês vão ver que tem o exemplo 30 dividido por 5. O 30 é o dividendo, o 5 o divisor. Então, o resultado 6 é o quociente e sobrou, nesse caso, 0 como o resto. Assim, vocês vão ter essa atividade para fazer abaixo, onde tem uma tabela, dividendo, divisor, quociente e resto. Então, as 4 divisões que vocês têm para fazer, tá? Vocês vão colocar o resultado nesta tabela, conforme está pedindo. Vocês vão ter ali 98 dividido por 31. O 98 é o dividendo, o 31 é o divisor, o resultado disso aí vai ser o quociente e o que sobrar vai ser o resto. Se for 0 é 0, se for 5 é 5 e assim por diante. A atividade número 6 e a atividade número 7 são probleminhas. Então, vocês primeiro têm que ler esse problema, interpretá-lo, após fazer a divisão, né, conforme a interpretação. Eu vou ler um dos dois, então. Vicente ganhou 20 balas de goma e resolveu dividir com seu irmão. Quantas balas de goma cada um ganhou? Então, quantas balas são? 20. Ele e o irmão, 2. 20 dividido por 2, né, é o que vocês precisam fazer. A mesma coisa na outra atividade, que tem um probleminha dizendo que tem 3 pessoas ali, né, que ganharam de um professor, 3 alunos no caso, né, ganharam do professor de matemática 37 adesivos, né, adesivos da turma da Mônica, e resolveram dividir para ver quantos adesivos cada uma ganhou. Pessoal, para esse período de 2 a 16 de julho, tá? São essas atividades que vocês, alunos da etapa 1, precisam fazer. Ainda vai ser avisada a retirada deles, dessas atividades no caso, e espero que vocês consigam, juntamente com esse vídeo explicativo, resolver essas atividades. Se precisarem pedir ajuda para familiares, para amigos, podem fazer também. E se ainda tiverem dúvida, me chamem no privado, que eu estou à disposição de vocês, né, durante o horário de aula, né, das 6 da tarde, né, até as 22. Mais uma vez, muito obrigado. Quero deixar um abraço virtual para vocês e, mais uma vez, tudo de bom. Se cuidem, tá? Que logo, logo, espero que vamos estar de volta. Um abraço.